O jogo começa com você chegando em uma casa onde o Garfield se encontra sentado na porta da frente. Ele pede para você achar as chaves para ele, pois ele não consegue achar. Você dá uma explorada ao redor e não acha a chave. Mas acha o controle de abrir a garagem. Voltando para frente da casa e abrindo a garagem, o seguinte acontece. Depois aparecem alguns itens aleatórios espalhados ali e um deles é a chave que você descobre que serve para abrir o alçapão que tem do lado de fora da casa. Abrindo ele, você entra em um local escuro e rapidamente a câmera se vira para olhar para o Garfield. Ele fala que o mestre dele desenhou vários símbolos pelas paredes e pede pra gente pegar a lata de tinta e jogar o spray por cima para apagar os símbolos. Fazendo isso, ele fala pra você pegar um rádio que tá no mesmo local onde estava o spray e ele começa a falar com você. Terminando de colocar tinta por cima dos desenhos, ele fala que o mestre dele escondeu alguma coisa que pertence a ele no cofre que tá ali embaixo e pede pra gente pegar. Em um canto daquele porão é possível encontrar uma jaula no chão como se fosse a de um animal, porém nela contém alguns desenhos. Prestando atenção nos desenhos, nós temos algumas coisas bizarras. Em um desses desenhos contém uma sequência de números que está escrita ao contrário e pegando de trás para frente nós temos uma sequência de números que pode ser usado para abrir esse cofre que ele pede para a gente pegar. Os números para abrir o cofre que está na prateleira são 01876. E fazendo isso pegamos algo que tem o nome de relíquia e parece uma estátua de um gato. Quando isso acontece aparece um aviso na tela pra gente correr e se esconder. Então o seguinte acontece. Agora nos encontramos numa casa escura onde existem mais símbolos bizarros e uma TV estática. Existe também um calendário marcando alguns dias que continua mesmo depois do calendário acabar, mostrando que provavelmente alguém passou muitos dias ali. Existe um corredor com algumas portas. Uma delas é uma sala completamente escura, a outra está trancada e existe alguém batendo nela, e a outra é um quarto com uma cama e um colchão ao lado. O objetivo ainda é pintar por cima de alguns símbolos, mas não achamos nenhum símbolo ali. Indo no quarto para explorar um pouco, achamos uma lâmpada embaixo da cama e, bom, a sala escura. Entrando nela, colocamos a lâmpada e finalmente vemos mais um símbolo para pintar. Nessa sala também vemos um espelho quebrado e algo bizarro escrito na parede. Eu não sou o mestre. A TV não tá mais estática e ela toca a trilha sonora que toca quando você abre o jogo. O objetivo é jogar a relíquia no forno, você então joga a relíquia e isso acontece. Agora a gente se encontra em uma casa que não tá mais completamente escura, mas parece ser a mesma casa.
Colocando a lasanha no forno, aparece um timer de 2 horas e alguém falando pra gente lembrar de tirar a lasanha quando o timer acabar. O Garfield tá ali sentado em uma poltrona assistindo TV e ele fala pra gente pegar os brinquedos que estão espalhados pela casa. São 10 brinquedos. Você vai pegando um por um e indo no quarto colocar eles num baú. Depois de fazer isso, você fala com o Garfield e ele fala que aquele cachorro estúpido está cavando no jardim de novo e enterrando coisas. E ele pede pra gente ir lá olhar o que ele tá aprontando. Você precisa pegar as chaves e você não sabe onde ela tá. Até que você olha pro corredor que você tava passando pra entrar no quarto e ele tá diferente agora. Ele tá preto no final. Indo em direção a ele, você se encontra em um local completamente preto, sem conseguir enxergar nada. Então aparece o comando para você pular. Então você consegue ver algumas pedras flutuantes e você precisa ir pulando sobre elas. Concluindo isso, você é transportado para um local que contém apenas nuvens e contém algumas moedas. E você tem que continuar pulando ali sem cair no void para tentar pegar a chave que está no final. É meio difícil porque o controle é meio estranho. Porém, finalmente conseguindo, você abre a porta da garagem. Finalmente entrando na garagem e pegando a pá, a gente sai lá pra fora e existem 4 buracos que estão tampados com coisas enterradas e você precisa ir escavando um por um. Começando, tiramos do buraco uma bola de tênis. No próximo, temos um osso. No terceiro, temos um jornal. E no quarto, o cenário então muda bruscamente para uma casa no meio do nada, aparentemente barricada e abandonada. Estamos dentro do carro conversando com alguém e podemos ver aquela relíquia ali perto do vidro do carro. Nesse momento não dá para saber quem somos ou quem estamos conversando. Seria a relíquia respondendo? Antes de sair do carro, o personagem diz: "Quanto tempo eu fiquei fora?" E então saímos do carro e o objetivo é dar uma olhada ao redor. Dando uma olhada ao redor, achamos uma arma no carro parado que tem ali. Nosso personagem continua perguntando quanto tempo ele ficou fora e também pergunta o que você me fez fazer dessa vez. No qual, quem tá respondendo ele diz silêncio. Então dá pra ouvir uma porta abrindo lá dentro da casa. Entrando nessa porta que abriu,
Depois disso ele pede pra gente entrar no carro e entrando no carro é cortado pra outra cena. Estamos do lado de fora do carro em uma rua e tá de noite. O objetivo é cortar a linha telefônica. O que precisamos fazer é subir num poste e cortar o fio. Logo após isso, o objetivo é silenciar o cachorro. Eu achei que a gente ia matar o cachorro, mas aparece pra gente dar um snack e ele então volta pra casinha dele e aparentemente tá comendo esse snack. Então finalmente é revelado o que estamos fazendo ali. Estamos invadindo essa casa e o próximo passo é entrar nela. Eu tava com uma suspeita de que o jogo tava mudando de personagem toda hora e de que a história não tava seguindo uma linha cronológica. E sim, tava correndo vários acontecimentos em visões e tempos diferentes. E após entrar nessa casa, essa teoria minha meio que foi confirmada. Quando você entra na casa, sua visão muda para outra pessoa. Essa pessoa está acordando em um quarto muito parecido com aquele que a gente estava guardando os brinquedos mais cedo. Na visão dessa pessoa, nós escutamos barulhos de tiros, então devemos nos esconder. Após isso, aparecemos em uma jaula com um pouco de comida. O John tá sentado logo à frente e temos duas opções: gritar ou ficar em silêncio. Escolhendo a opção gritar, nosso personagem grita para sair dali, mas nada acontece. Aparecem então umas baratas, nós matamos elas e temos que comer a pizza. Então as coisas começam a desandar ainda mais. Então acordamos aparentemente deitados no chão com aquela relíquia na nossa frente e depois corta pra gente dentro da jaula de novo. Dessa vez tá passando um desenho antigo na TV, o John aparece ali e aparece novamente duas opções pra fazer ali: falar ou gritar. Escolhendo a opção falar, então ele se levanta e começa a aparentemente chorar. A cena muda e você come um cachorro quente que tá na sua frente. Depois de levantar o prato, é possível ver um caderno com 4 símbolos. E uma pergunta: você viu esses símbolos? Respondendo sim, a cena muda e o Garfield aparece pedindo desculpas pelo dono dele, o mestre, está mantendo a gente ali preso. E ele fala que vai ajudar a gente a sair dali. Ele então abre a jaula e deixa você sair. Ele pede então para você correr para as escadas e sair dali.
Você vira e corre para outra escada e sai para fora da casa. Aqui as coisas começam a ficar mais estranhas ainda, porque o Garfield pede para você brincar com ele, então ele te dá um poder de fogo, no qual você pega e começa a vir alvos no ar para você tentar acertá-los, e depois disso muda para um labirinto, que é até meio chatinho de passar, porque começa a vir várias lasanhas para te atacar e você tem que passar pelo labirinto enquanto tenta matar todas as lasanhas, senão você volta do início. Passando o labirinto, vemos o Garfield e o cachorro ali na frente e aparentemente é o final daquele labirinto. Então, você agora está num posto de gasolina e uma daquelas lasanhas está morta. Ao explorar a loja do posto de gasolina, você encontra uma porta nos fundos e entrando lá, temos uma das lasanhas com medo. E é possível ver, novamente, aquele foguinho na nossa mão. Então, isso acontece. A cena muda novamente e estamos numa casa escura de novo. O Garfield está sentado na poltrona de frente para a TV e quando você liga, ele agradece e diz: "Meu mestre está escondendo uma surpresa pra gente na garagem." Indo pra garagem, encontramos ela bem arrumada com vários daqueles símbolos desenhados nas paredes. Indo em direção a um livro que tá na mesa e apertando para ler ele, o seguinte acontece. Após isso, mudamos para um local estranho e o interessante dessa vez é que temos uma noção de tempo, pois no canto superior esquerdo aparece o mês, fevereiro. Uma placa diz Tesouros do Egito e aparentemente estamos num museu ou algo do tipo. E alguém começa a falar com a gente. Então o objetivo muda para abra o display. Fazendo isso, abrimos o display e pegamos a relíquia. Saindo dali, mudamos para uma cena onde estamos parando o carro e aparentemente estamos conversando com a relíquia. O personagem fala que precisa dormir um pouco, pois ele está dirigindo faz 2 dias seguidos.
E então, acordamos em um local escuro dessa vez. Abriu. Um bebê chora no fundo e o seguinte diálogo acontece. Então, a cena muda de novo. Setembro. O personagem pergunta onde estamos e dá pra perceber que essa é aquela mesma cena onde estamos chegando na casa velha pela primeira vez. Depois disso, nós somos tragos de volta para aquela garagem onde estamos lendo o livro. O Garfield então aparece bizarramente querendo saber o que está escondido ali na garagem e aparentemente ele não pode entrar ali, alguma coisa do tipo. Então depois disso, se você voltar e entrar na garagem sem deixar ele te capturar, a cena muda e estamos novamente na casa escura, porém dessa vez estamos sozinhos aparentemente. Achamos um caderno dizendo o seguinte: confuso, eu nunca quis machucar ninguém, e eu sei que você também não quer machucar ninguém. A voz que fez você fazer aquelas coisas também me obrigava a fazer algumas coisas. Mas agora que ela fala com você, ela não pode me controlar, e eu aprendi como pará-la. Quando as estrelas se alinharem, nós podemos destruí-la. Até lá você terá que ficar dentro da casa. Coloque os fones de ouvido e toque músicas para manter a voz fora da cabeça. O que quer que a voz diga ou mostre para você, não acredite. Ela apenas quer machucar pessoas. Sinto muito, John. Eu achei que a gente estava sozinho na casa, porém entrando naquele quarto nós podemos ver o John dormindo um pouco ali. Podemos achar também outras notas na casa, que também desce até o porão. Depois de ler algumas notas, marcamos com caneta o calendário, marcando os dias que estamos ali, e o dia 31 pode ser visto marcado com um círculo. Talvez seja o dia que poderemos sair dali ou que as estrelas vão se alinhar como está escrito naquela carta. Depois disso vamos desenhar num caderninho que está próximo da TV e alguns desenhos começam a ser formados ali, e se vocês não reconheceram, são os mesmos desenhos que encontramos lá no começo do jogo. Depois de desenhar, algo ocorre. O Garfield aparece na TV.
Então vemos o John nos arrastando e depois estamos presos conversando com ele. Ele pergunta do que a gente se lembra e dizemos que vimos o gato na TV e não nos lembramos de mais nada depois disso. Ele pergunta então quem é o gato e temos 3 opções. O gato é meu amigo, você não é o mestre do gato e também não dizer nada. Indo na 2, ele fala que tudo isso é só a voz enganando a gente e que a gente não devia escutar ela e pede pra gente colocar uma venda sempre que ele aparecer na TV. Então, novamente, o cenário muda, estamos na casa escura de novo. A missão agora é descer até o porão e abrir o cofre que tá lá com aquele mesmo código de mais cedo. Fazendo isso, o cenário muda para um cenário fantasioso de novo, onde estamos com o Garfield e o Odd e temos que ir pulando algumas nuvens enquanto lutamos contra alguns bichinhos que soltam algumas bombas. Se as bombas te acertarem, tudo reinicia. Chegando lá em cima, no final desse minigame, o seguinte então acontece. Com isso, o jogo reinicia. Você tá na rua novamente e anda pra frente para encontrar o Garfield sentado na frente da porta daquele mesmo jeito que ele tava no começo do jogo. A mesma missão aparece ali, achar as chaves. Indo lá na casinha do cachorro, não encontramos nada lá dessa vez. O controle da garagem não tá mais lá. Dando uma olhada ao redor, você não encontra nada. Voltando no Garfield, ele fala algo diferente dessa vez. E assim, o jogo acaba. Para entender esse jogo, nós temos que desembaralhar ele, pois tudo está acontecendo com uma linha do tempo misturada. Uma hora estamos no passado, outra no futuro e assim por diante. Temos que entender também que durante o jogo controlamos mais de uma pessoa. Com isso em mente, vem comigo para entender esse jogo bizarro e ver o que realmente está acontecendo aqui. Para começo de conversa, a primeira cena que temos assim que abrimos o jogo está se passando no final da história. Sim, a primeira cena é a última, mas então qual é a primeira? Bom, tudo parece começar com alguém adquirindo a relíquia, e pelo que parece é o John. Não se sabe exatamente o porquê dele estar adquirindo a relíquia, mas pelo que parece ele estudou um pouco sobre e queria que ela compartilhasse o poder dela com ele, que ele acreditava ser algo bom, pois quando estamos tirando a relíquia do museu, ele pergunta se ela vai conceder o poder dela para ele. Porém, antes da cena do museu, temos a cena do que parece um ritual com a relíquia, que aconteceu antes dele tirar ela do museu, e parece ser o momento em que tudo começa. O ritual parece uma forma dele se conectar e se comunicar com a relíquia, e é confirmado que ele teve contato com a relíquia antes da cena do museu, pois a relíquia diz: "Você voltou". Então, de alguma maneira, depois da cena do ritual, ela foi parar naquele museu e ele parece estar tentando entrar lá escondido, guiado por ela, para tentar tirar ela de lá. Fazendo isso, trocamos para a cena dele dizendo que está com muito sono, pois está dirigindo faz dias. Então a relíquia fala que vai assumir o controle. Então a cena é cortada. Depois disso, temos a cena dele chegando naquela casa velha, mas essa não é a cena que acontece em seguida. Ela só acontece muito tempo depois, em setembro. O que acontece é que ele apaga e controlado pela relíquia, ele começa a fazer coisas ruins, como matar pessoas, por exemplo.
E isso é confirmado com aquela cena que vemos só lá no final do jogo, quando ele acorda na casa escura com um bebê chorando e a relíquia diz que ele deveria estar dormindo. Nesse momento ele parece despertar no meio de uma das ações que a relíquia estava obrigando ele a fazer. Essa ação sendo, aparentemente, invadir uma casa e matar as pessoas de lá. No início da cena tem um bebê chorando, então a tela pisca. Nesse momento, a relíquia tomou conta dele novamente por alguns minutos. Porém, ele acorda de novo uns minutos depois, mas a relíquia já tinha feito algo irreparável, pois temos sangue por toda parte e nas mãos do John. E o bebê não tá mais chorando. Então, para contexto, durante meses a relíquia tomou conta do corpo do John, deixando ele adormecido, enquanto era ela que realizava várias coisas horríveis, com o John sendo o hospedeiro. O que vem a seguir seria finalmente a cena dele chegando na casa velha, com a relíquia dizendo que eles vão ficar ali por um tempo. O John então tá despertado dessa vez. Com ele exigindo respostas do que está acontecendo, temos a cena dele cortando a própria língua e escrevendo na parede: "Eu não sou mestre". Tudo sendo controlado pela relíquia, pois ela queria silenciá-lo e lembrar ele de que é ela que manda. Ela então pede para ele entrar no carro e então ocorre a cena da invasão da casa. Para confirmar que a cena da invasão da casa está acontecendo logo após a cena do espelho, temos duas coisas. Primeiro, o item que o John usou para arrancar a própria língua é um alicate de cortar fios. E depois da cena da língua, nós pegamos ele de volta e no jogo ele se chama cortador de fios. E é ele que usamos para cortar os fios no poste. E outra coisa é a arma que pegamos no carro velho, pois quando a gente invade a casa, escutamos barulhos de tiros na outra visão. Então, a invasão da casa é logo após a cena da língua. Com isso, nós invadimos a casa e é aí que a cena muda para outra pessoa que tá lá em cima no quarto. Essa pessoa é uma criança e ao trocar para a visão dela, escutamos os tiros. Isso é o John matando os moradores lá da casa, os pais da criança. Então, John, obviamente controlado pela relíquia, vem e acha a criança escondida e é aí que tudo muda. Para começar, temos que entender que apenas a criança vê o Garfield. E isso porque ela é uma criança e talvez a relíquia quis mostrar algo infantil para ela para conseguir controlar ela melhor. O John não vê o Garfield, ele só fala com a relíquia, e a relíquia toma conta dele. Confirmando isso, tem aquele diálogo na jaula onde ele pergunta quem é o gatinho, quando dizemos que vimos ele na TV. Então, o John não sabe quem é esse tal gatinho que a criança vê e fala. E só a criança vê todo esse mundo colorido e fantasioso que vemos durante o jogo, como as nuvens, as lasanhas, etc. Dito isso, a relíquia começa a controlar a criança e todo momento que o Garfield aparecer é uma confirmação de que estamos com a criança e não com o John. Então temos a cena de recolher os brinquedos, pegar a chave e desenterrar as coisas no quintal. Temos duas coisas importantes quando desenterramos as coisas no quintal. Aquela coisa bizarra que achamos no último buraco, que parece um cachorro, e o jornal. É quase impossível ler o que está escrito no jornal com a qualidade VHS do jogo, mas tentando ler, percebemos que está escrito algo sobre um caso policial de uma família morta e uma criança desaparecida, e que faz 2 meses já, confirmando que realmente o John sequestrou a criança e matou os pais dela, e confirmando que essa cena se passa depois dessa invasão, e como podemos ver, a criança está sendo controlada pela relíquia no lugar do John, com a relíquia aparecendo para a criança no formato do Garfield. A relíquia então começa a controlar a criança, obrigando ela a fazer coisas horríveis do mesmo jeito que ela fazia com o John. Porém, ao invés de desligar a criança igual ela fazia com o John, ela faz a criança ver ilusões e coisas fantasiosas para achar que tudo é uma brincadeira. Com a relíquia controlando a criança, o John não tá mais sendo controlado pela relíquia e começa a estudar os símbolos e a relíquia para tentar achar uma solução para parar ela. Isso é confirmado pois ele escreve que a relíquia não pode mais controlar ele quando está controlando a criança e pelos símbolos que começam a aparecer desenhados na casa. O Garfield não pode entrar em um local que tenha os símbolos, por isso ele pede pra gente olhar o que tem na garagem naquele momento onde entramos e achamos o livro. Enquanto o John começa a pesquisar e achar uma solução contra a relíquia, ele tenta ajudar a criança também, porque ele já passou por tudo que a criança tá passando. Então, ele pega a criança, foge com ela para essa casa que vemos que tá toda barricada e escura e deixa as várias notas para a criança, com uma mensagem no caderno e as outras notas que achamos depois. Ele diz também que eles vão precisar ficar ali por alguns dias sem sair da casa, para que ele consiga executar o plano dele assim que as estrelas se alinharem. E as estrelas vão se alinhar aparentemente no dia 31 de outubro, porque podemos ver no calendário ali que o dia 31 está circulado enquanto contamos os dias.
Porém, a criança continua sendo enganada pelo Garfield, que consegue chegar até ela sempre. Então, o John prende a criança naquela jaula. Sim, estamos na jaula por causa do John, mas não é por mal. É uma alternativa que ele achou para tentar impedir que a criança faça mais coisas ruins, pois ele não aguenta mais ajudar ela e ela sempre acabar nas mãos da relíquia. O Garfield aparece na TV, depois aparece e tira a gente da jaula, no qual temos a cena do posto de gasolina e assim por diante, mostrando que o Garfield sempre acha um jeito de enganar a criança e tomar o controle dela novamente. Por isso, ele parece tão cansado e até chega a chorar quando a criança não reconhece mais ele. Ele tá esse tempo todo morando naquela casa com a criança, tentando proteger ela, mas nada parece dar certo. Então, da última vez que isso acontece, nós temos a cena do John matando a criança. Isso porque o John não viu outra alternativa, pois tudo que ele estava fazendo para proteger a casa, ele mesmo e a criança, era sabotado pela criança sendo controlado pelo Garfield. Como por exemplo, apagar os símbolos que protegiam a casa e tirar a relíquia do cofre que estava lá para ninguém tocar nela. Então, John mata a criança, mas parece que não resolve, pois logo após, o Garfield aparece na TV falando que o sacrifício da criança acabou tirando as correntes dele. Então, tudo isso parece só ter piorado as coisas. Ele então diz que o John verá a criança novamente até ele não aguentar mais. Aparentemente, a relíquia agora consegue resetar as coisas ou trazer a criança de volta. E é por isso, então, que voltamos para a cena inicial. Estamos chegando em uma casa colorida e bonita e estamos vendo o Garfield, o que prova que estamos sendo controlados pela criança, pois ela vê o Garfield. O Garfield então nos engana a descer no porão, apagar os símbolos e tirar a relíquia do cofre. Por isso, quando o alarme toca, o John aparece ali procurando o que está acontecendo. Os símbolos que o Garfield engana a gente para apagar é a proteção do John contra a relíquia. E o John tá morando nessa casa faz muitos dias, sem a relíquia poder tomar controle dele, porque ele se protegeu com os símbolos e trancou a relíquia no cofre. Isso é confirmado porque quando tentamos abrir a garagem, podemos ver o John lá dentro por alguns segundos. Então, com o Garfield enganando a gente para apagar os símbolos e pegar a relíquia do cofre, as proteções da casa contra o Garfield são tiradas, então tudo começa novamente, assim como o Garfield disse na TV. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Eu prometo que eu vou tentar, nesse ano, ter mais frequência, trazer mais vídeos. Minhas redes sociais estão aí embaixo. E se vocês puderem passar no meu RPG, que já tá quase todo postado no YouTube, eu agradeço muito. É um projetinho que eu fiz e pra quem gosta de RPG, eu acredito que tá legal de assistir. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui.